Ricardo, tudo isso vale a pena, cara? Cara, se você quer muito, vale a pena, cara. Mas você precisa quebrar alguns padrões. E não adianta você achar que pelo romance de empreender, pelo romance do sucesso, você vai estar disposto a pagar o preço. Mas se você tiver, se isso for a sua vontade, você vai conseguir. Mas você vai ter que abrir mão de muita coisa. O Ricardo é fundador e CEO da Cativa. A Cativa nasceu de uma provocação simples. O mercado digital aprendeu a vender, mas não aprendeu a entregar. E é exatamente isso que ele vem resolvendo. Com mais de 1,5 milhões de usuários ativos, mais de 1.000 aplicativos criados, a Cativa opera numa pegada AI First. Ricardo Mota. E aí, meu camarada? Cara, teve algum erro que foi valioso, que custou caro, mas que foi valioso pra você e que você poderia dividir com a gente? Claro. Eu vou fazer uma lista aqui pra gente não terminar o podcast falando só disso, né? Mas... tem alguns, mas, cara, você trouxe um ponto importante que eu não queria deixar passar aqui, desapercebido, né? Cara, tem alguns momentos na vida que a gente se vê enrascado pra encontrar uma saída. E essa capacidade de adaptação, de enxergar, de fazer o limão a limonada, né? Esses problemas. Pra mim é onde está o jogo de quem consegue perdurar, quem faz um negócio que é feito pra durar, porque isso vai acontecer com frequência, cara. Você vai acertar um evento, vai errar um evento, vai acertar um produto, enfim. Claro que não mais com essa faca no pescoço, né? Com passos mais conscientes, mas em determinado momento, para formar você como empreendedor, você tem que passar por uma enrascada dessa, cara. A gente às vezes quer medir o nosso sucesso antes de medir o nosso progresso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui, Pedro Quintanilha, junto com o Ricardo Mota. E aí, meu camarada? Tudo bem, meu irmão? Bem? Bom demais estar aqui contigo. Ó, apresentando o Ricardo aqui, galera, para vocês conhecerem ele. O Ricardo é fundador e CEO da Cativa. A Cativa nasceu de uma provocação simples. O mercado digital aprendeu a vender, mas não aprendeu a entregar. E é exatamente isso que ele vem resolvendo. Com mais de 1,5 milhões de usuários ativos, mais de 1.000 aplicativos criados, a Cativa opera numa pegada AI First. Tá surfando essa onda da AI. E dentro daquilo que o Ricardo chama de Service as a Software. Né, uma inversão aí de uma realidade que a gente vem vendo no mercado. Não é mais uma ferramenta que você opera, é o resultado que chega pronto. E ele está construindo uma plataforma que tira criadores e marcas da dependência dos algoritmos e coloca o controle de volta na mão de quem cria. Com vocês, Ricardo Mota, salva de palmas! Boa. Boa, obrigado. Seja bem-vindo, meu amigo. Preparado? Preparado demais. E fica até difícil falar depois de uma apresentação dessa, né? Mas estou aqui para compartilhar o que precisar, um pouco da nossa jornada, nossos aprendizados, acertos, erros. Que legal, cara. E gerar o máximo de valor que eu puder aqui durante esse tempo que a gente vai ter junto. Muito bom, muito bom. Ó, o objetivo aqui do Mentalidade Empreendedora Podcast, principalmente dessa temporada que a gente está gravando, é, cara, extrair a verdade da sua mentalidade. Extrair estratégias de negócios, extrair como você pensa, o que faz você fazer o resultado que você tem, tá? Você e todos os nossos futuros convidados, né? Dividindo aqui realmente aquilo que move o seu negócio, o seu desenvolvimento. Então, eu quero começar já com uma pergunta, e já vou adiantando que vão ter algumas perguntas talvez contraintuitivas, tá? Então, vamos embora. Esse é o clima, tá? Então, ó, qual que foi a primeira vez, Ricardo, que você percebeu que você pensava diferente da maioria das pessoas ao seu redor? Boa pergunta. Eu comecei a minha história empreendedora muito novo, né? Assim, desde criança, eu sempre fazia coisa diferente ali dentro da sala de aula, vendia alguma coisa para os colegas. Eu sempre tive essa pegada, assim, de empreendedor, uma coisa nativa minha. Não sei, meus pais não são, os dois são funcionários públicos, não foi uma influência direta, assim. Mas eu sempre fui um cara meio inquieto,
por natureza, resolvedor de problema, gosto de desafio, gosto de fazer diferente, um cara questionador, um cara divergente muitas vezes, mas muito orientado a entregar, né? A fazer alguma coisa melhor e, enfim, transformar através de resultado. Então, desde muito novo, cara, sempre foi meio que faz parte de mim, essa mentalidade. Legal. Você era tipo um cara já meio fora da curva, assim, na infância? Ou como que você se denomina assim? Assim, eu sempre fui um cara inteligente, né? Assim, uma pessoa meio CDF ali, me destacava e tal. Nunca fui muito sociável, um cara mais tímido, parará. Mas se eu for colocar assim, um destacar em termos de razões, né, ou como eu me movimentava, o que eu gostava de fazer, essa veia empreendedora sempre foi muito, cara, muito presente, assim, pra você ter uma ideia, eu tinha, na minha na escola, na verdade, ali, sei lá, na oitava série, primeiro ano, tava na moda ali, o pessoal ouvia rap, não sei o que, a fase que a gente quer achar a nossa própria identidade, né, a gente é meio rebelde, pá. E aí a minha mãe tinha tido uma escola há um tempo atrás, tinha dado errado, tinha quebrado e tinha ficado um monte daquelas fitas ali, que na época era fita cassete, né? E aí eu começava a gravar rap em cima das fitas e vendia na escola, assim. Tipo, era essa pegada. Eu sempre achava uma maneira de resolver problema e fazer negócio, desde criança. Isso talvez tinha 12 anos. E claro que com o passar do tempo, né, eu nasci em Brasília, e Brasília basicamente você tem dois caminhos. Ou você vira funcionário público, ou você vai trabalhar no comércio, prestar serviço, né? Toda a juventude ali é muito focada em concurso, e é uma coisa que nunca me pegou. Tá. Talvez por conhecer um pouco mais a história da minha família de perto, entender um pouco dessa armadilha da previsibilidade, foi uma coisa que nunca me tocou. E eu acho que por ter essa natureza assim, inquieta, empreendedora, a primeira oportunidade que eu tive de dar um salto assim, ou fazer uma coisa diferente, que eu pudesse movimentar a minha vida para um lugar diferente da onde a tendência me levava, eu dei esse passo e mudei para o Rio muito novo, com 21 anos, morei na casa do meu tio por muito tempo. Foi ali que a Cativa nasceu? Como é que nasceu aí Cara, não, na verdade, só para conectar, né, eu saio de Brasília com 21 anos, moro na casa do meu tio por volta de 2 anos, mais ou menos, com o propósito de ter uma referência empresarial, porque era uma coisa que eu queria fazer, eu não sabia fazer. Meu tio era empresário, tem uma fábrica até hoje de, enfim, transformadora de plástico, e eu veria uma referência onde eu pudesse aprender. Tá. Passei muito perrengue, etc. E acho que devo ter ficado uns 4 anos na fábrica dele lá. Até que eu me formei na faculdade e eu tinha entendido ali que eu precisava dar um próximo passo. E eu não queria dar um próximo passo corporativo. Eu cheguei a ter proposta de, enfim, auditoria, coisas que não eram minha natureza ali, né? Sim. Falei, cara, eu vou dar esse passo empreendendo. Então eu estava inquieto. Tava assim, cara, preciso achar um próximo passo. E aí um dia eu tive um sonho, cara. E tipo, não é para deixar a história romântica, não. Realmente foi um sonho. Eu acordei um dia e pensei assim, e se existisse uma rede social de política? 2012, ou seja, estão 14 anos atrás. Por quê? Política era uma coisa que eu gostava de consumir. Hoje eu me afasto. Se eu soubesse que as coisas iam para esse caminho, eu acho que eu não teria tido essa ideia na época. Mas, cara, foi um sonho, foi um chamado, assim. Eu não entendia de tecnologia, o ecossistema de startup não é o que é hoje, investimento, tudo isso que a gente vê que, enfim, está até mudando agora, não existia. Então era uma descoberta de um modelo de negócio que eu não dominava, de um mercado que eu sentia que era alguma coisa que eu queria fazer, um problema grande demais que eu queria resolver, né, a política brasileira. E essa primeira experiência, cara, trouxe para mim os fundamentos que me fez entender aonde a Cativa se encaixava no mercado, porque, de forma simples, assim, até para não estender muito nessa história, o Política Show ele era uma plataforma que eu ia lá no TSE, pegava os dados públicos. Público, qualquer pessoa pode ir lá. Mas eu organizava dentro de um perfil de cada político. E aí as pessoas podiam entrar e falar o que quisesse. O meu ponto era que... reclame aqui da... É a melhor analogia, cara. É um reclame aqui de político. E aí você acha, você pode pensar que era um quebra-pau, né, como a gente vê hoje, mas não, cara, o debate era respeitoso até, né, porque não era como é hoje. Isso era uma coisa que me movia.
Mas assim, na prática, o que era meu negócio? Eu tinha que atrair a audiência, engajar essa audiência, e se as pessoas ficassem na plataforma tempo suficiente, eu conseguia gerar relatório e vender esses dados, inteligência de negócio, para os políticos. Tá bom. Mas o pré-requisito era olhar para o usuário final, entender a jornada dele e conseguir fazer ele ficar em algum lugar. Desafio de produto. E assim, essa vocação que me trouxe para Cativa. Então, se você fosse resumir em um pitch de elevador do que é a Cativa, como você resumiria ela? Cara, a Cativa é a plataforma que cuida do cliente do nosso cliente. A gente entende que a entrega digital ela pode ser muito melhorada. E essa mesma maneira que a gente via na época política lá e entender a jornada do usuário, a gente aplica para engajar o seu cliente, para entender o que realmente faz sentido para ele, gerar valor para ele. Porque até a provocação inicial, né, o mercado digital aprendeu a vender, mas não aprendeu a entregar. E aí o que significa entregar? Significa margem, significa retenção, LTV. Porque você não perde o seu aluno no dia que vence o contrato. Você perde quando ele não usa. Sim. Então, como é que você garante consumo para gerar reputação e recompra? Então, é nesse espaço que a gente trabalha, olhando de forma técnica para a jornada do seu usuário, para dar estrutura de negócio. Para você conseguir, enfim, ter tempo livre, focar em vender e outras coisas, mas que a estrutura cuide dos seus mentorados, cuide dos seus... Então você se posiciona como uma plataforma educacional, então a pessoa tem um interesse de ter um programa educacional, ela te procura para desenvolver, assumindo que quem está vendo a gente pode, né, não ter nenhuma conversa ainda com o mercado digital, por exemplo, né? Então é uma pessoa que tem um desejo de ensinar alguma coisa e ela usa a sua plataforma como esse ambiente, seria isso? Sim, é o principal mercado, mentoria, curso online, tem algumas comunidades, a própria WeWork é nosso cliente, a plataforma interna da WeWork roda com a nossa estrutura. Que legal, cara. Então tem alguns mercados corporativos, mas assim, o que a gente cresceu e criou reputação foi dentro do mercado digital de quem vende conhecimento na internet. Boa. Então, Ricardo, qual a crença que você carregou por anos e que quando você abandonou, ela de alguma forma destravou seu crescimento, cara? Uma crença que eu carreguei por anos. Cara, por mais que pareça contraintuitivo o que eu vou falar, mas por muito tempo eu me apaixonei mais pela solução do que pelo problema. Por mais que eu soubesse o problema que eu queria resolver, eu olhava para o meu produto com uma visão um pouco míope ali do que eu queria fazer, sem necessariamente conseguir enxergar um mercado endereçável e entender profundamente a psicologia e as dores daquele cliente para conseguir conectar as coisas. Isso foi eu até brinco, né? Foi o mercado digital que achou a Cativa, não foi a Cativa que achou o mercado digital. E eu não conhecia. Assim, eu conhecia muito pouco da realidade, do dia a dia, mas a nossa plataforma tinha o que era necessário. E aí foi com o movimento do mercado nos encontrando que a gente começou a escalar. Mas eu já estava consciente do problema, já me posicionava para retenção. E qual que era o problema? O problema é que as pessoas não conseguem... eu não vou falar só em entregar para não ficar clichê, mas gerar retenção de verdade em um cliente, né? Ele olha de uma forma meio ingênua o que é vender e o que é entregar. Se você olhar a jornada de uma pessoa, quando você coloca isso numa perspectiva high ticket, fica muito óbvio. Mas imagina assim, eu acabei de comprar uma mentoria com você de R$540 mil. Tá bom. Você... Uma boa ideia. Uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Você... Imaginando fazer um onboarding personalizado, não entender profundamente quais são os meus problemas, qual a solução que eu preciso para que momento. E aí a pergunta é óbvia. Só que aí as pessoas, quando vão aumentando a escala do que elas oferecem, elas simplesmente ignoram, né? Então elas querem que a pessoa comprou e ela descubra sozinha o valor daquele produto, ela não pensa nos detalhes que vão fazer aquela pessoa realmente consumir, porque só consumindo que ela pode ou não renovar, né? E aí... Tem gente que faz pior, cara, vende o produto e só libera o produto completo depois de 7 dias, que é quando passa o período de reembolso. Então, em plena era da atenção, tu imagina pedir para uma pessoa voltar daqui a uma semana para consumir aquilo que ela já pagou, né? Então, entender isso de forma prática, o que a pessoa precisa
e como entregar valor para o seu cliente, né? A melhor forma de cuidar do nosso cliente é cuidando do cliente dele. E a gente sabe fazer isso bem. Muito bom. E falando de decisão estratégica dentro da Cativa, cara, o que mais gerou resultado para você, assim? Qual foi a decisão estratégica que você tomou? E aí pode ser dos últimos anos, dos últimos meses, enfim, mas que te levou a gerar um resultado exponencial em termos práticos no teu jogo. Porque você vem num processo de crescimento, te acompanha de perto, né? Sim. Essa história da mentoria aí de 540 mil não é metafórica, tá, pessoal? O Ricardo é um dos nossos clientes premium da Mentalidade Empreendedora, é um cara que a gente vem acompanhando ele de perto. Cara, e você vem passando por um processo de crescimento exponencial. Sim. Né? E também de reinvenção dentro desse mundo que a gente vive hoje. Sim. Qual que foi a principal decisão estratégica que você tomou, que você pode dizer assim, cara, isso aqui me levou a gerar um resultado desproporcional, ou vai me gerar um resultado Sim. desproporcional? Queria ouvir um pouco sobre isso. Foi não cometer o mesmo erro que eu falei, que é uma coisa que foi virada de chave, né? Tá. Porque vai parecer absurdamente simples o que eu vou falar, mas eu vou tentar dar mais contexto. É resolver melhor o problema do nosso cliente, né? Então, assim, quando a gente olha de verdade para a rotina do nosso cliente, o que ele faz, como ele entrega, qual é o dia a dia dele, coisas assim, nos levaram a tomar decisões muito menos escaláveis. Se eu fosse pensar na indústria de software, meu objetivo é ter 10 mil, 100 mil, 50, enfim, é escalar software. Eu não tomaria decisões como construir um time de designer para garantir uma boa experiência visual, porque eu sei que meu cliente muitas vezes não tem time, ou ainda que tenha time está ocupado com lançamento, com uma coisa, com outra. Eu não teria criado time de automações para garantir que a pessoa conseguisse fazer a estrutura trabalhar para ela, porque isso para mim não gera dinheiro, gera trabalho, gera gestão, gera toda uma complexidade de negócio, que se eu fosse olhar para a minha indústria, pela minha solução, vai contra o que as pessoas fazem. Provavelmente alguém falaria para não fazer. Mas foi olhando para o meu cliente que a gente conseguiu colocar esse ecossistema de serviços como não só um diferencial da Cativa, mas como uma ferramenta de retenção. Se o cliente nos contrata e a gente tem a capacidade e os recursos disponíveis, a gente vai fazer por ele até o momento que ele esteja pronto para operar. Isso é bonito de dizer, mas é muito difícil de operar. Mas a gente não pode ignorar, porque é como se eu ignorasse a realidade, o dia a dia do meu cliente, entendendo quais são os reais problemas. E quando você fala dessa nova inovação é boa, né? Dessa inovação que a gente está trazendo, é basicamente isso, é entendendo o problema e não a solução. E o problema, ele está na mesa do dia a dia, não está no pitch de venda, não está no criativo, está ali convivendo, entendendo e tentando fazer melhor a cada ciclo. Legal. Vou pegar esse gancho seu que você trouxe aí de fazer coisas que normalmente contra o que o mercado diz de algum jeito, em algum nível. Sim. Né? Qual que é a crença mais impopular que você tem sobre negócios e que você sabe que é verdade e que você está disposto a fazer mesmo que o mercado vá contra? Cara, essa é uma pergunta boa, mas difícil de elencar, né? Uma crença... Isso que confronta o mercado, né? O mercado diz que o certo é ABC. E você pensa diferente, faz diferente e por isso tem resultados como você tem hoje. Cara, eu acho que o principal, e está perto da nossa mensagem principal, dos nossos valores, é engraçado falar, mas não é a diferença entre vender e entregar, né? Cada um tem o seu papel, não é que vender seja mais importante ou menos importante, eu não estou falando sobre isso. Falando é que o quanto a sua entrega realmente é um motor de crescimento e não o contrário, porque o digital, ele dá uma capacidade que para mim era completamente ao contrário, né? Lembra da minha fase de política lá, eu tinha que atrair, reter, engajar para depois ver se eu gerava dinheiro. E o digital é ao contrário, ele gera dinheiro e depois não sabe como reter, engajar e fazer essas coisas. Enfim, estou generalizando, mas boa parte do mercado foi orientado para isso. E pagar o preço de entregar, cara, você ter as pessoas mais inteligentes da sua empresa discutindo como fazer melhor, em vez de discutir com a cópia do próximo lançamento.
E aí, talvez a gente esteja crescendo na velocidade menor do que a gente poderia, mas a gente retém 70% ao ano. Então, se eu não vender nada, se eu parar de vender por qualquer razão, eu sei qual é o ajuste que eu preciso fazer para continuar existindo, vivendo e construindo. Talvez a métrica de vaidade de faturamento poderia ser maior, mas a que custo? A que reputação? A que... E principalmente, né, se você não acredita no que você está fazendo, ou se você não se sente confortável aplicando aquilo, cara, tem alguma coisa errada ali. Você tem que ajustar. E aí a gente pagou esse preço, e continua pagando esse preço, e não quero dizer que a entrega vem antes da venda, mas... E também não quero dizer que a entrega precisa ser perfeita, mas ignorar a entrega em detrimento de vender mais, para mim é uma coisa que foi normalizada, mas não deveria existir. Legal. Cara, assim, vamos falar um pouquinho de valores aqui, pessoais, tá? Você me conhece bem, e quem tá acompanhando a gente talvez ainda não, mas vai passar a conhecer, né, cada vez mais. Inclusive, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, viu? Pegou o gancho? Esse é o gancho. Já peguei, já. Se inscreve no canal aí, né, para conhecer mais sobre aquilo que a gente vem fazendo. E, cara, eu tenho na minha vida, assim, uma visão a respeito de alguns aspectos que para mim são inegociáveis. Eu acredito de verdade que nenhum sucesso nos negócios justifica o fracasso na família. E escolhi construir o modelo de negócio da mentalidade empreendedora de modo que eu pudesse coordenar a minha vida familiar junto com a construção desse negócio. E por quê? Porque isso é um inegociável para mim. Quais são os seus inegociáveis? Cara, isso é muito bom. Eu fecho contigo sobre o sucesso da família vir antes do sucesso empresarial. Acho que um não existe sem o outro. A menos que você valorize mais o dinheiro do que o que é mais importante, né? Então, isso é estamos 100% alinhados. Mas eu me sentiria muito mal de não fazer uma coisa que gerasse um impacto positivo, que eu não tivesse orgulho de fazer. Ainda que a empresa passe por momentos diferentes, tem desafios, tem problema aqui e tal, isso faz parte. Mas que eu sentisse que não estou deixando meu cliente melhor do que eu recebi, que eu não estou gerando o impacto certo para a pessoa certa. Independente de quanto de volume de oportunidade. Eu não me sentiria bem, eu não conseguiria liderar pessoas para um caminho que não faça bem. Eu não estou falando aqui como se eu fosse um hippie, quero a paz mundial, não, longe disso. Sou capitalista, eu entendo o jogo, mas eu perderia minha identidade se eu não estivesse colocando energia em alguma coisa que eu acredito que vai fazer melhor para quem está confiando em mim. Então acho que isso para mim é inegociável. Legal. E Ricardo, quando a gente empreende, a gente passa por altos e baixos, né? Às vezes baixos e baixos, né? Sim. Para depois conquistar altos e altos, né? A vida empreendedora, ela tem essa surpresa e nos coloca muitos desafios, né? Sim. Dentro desse caminho. Cara, qual que é a frase ou um princípio que você carrega ou repete com você mesmo quando você está num momento de baixa, cara? Quando a situação aperta. Em que você apega? O que você fala para você mesmo? Divide com a gente. Cara, isso é bom também, é uma boa pergunta. A minha trajetória de 14 anos, né? Fiz a conta aqui agora quando falei de 2012. Cara, 14 anos a gente tem um recorte de talvez 4 anos de sucesso, né? São 10 anos de batendo cabeça, dificuldade financeira, enfim, a parte difícil. E durante toda essa trajetória, cara, eu sempre fui uma pessoa, assim, graças a Deus nunca faltaram oportunidades, sempre tive convite para participar de algum tipo de negócio. E eu aceitava continuar quebrado para não abrir mão do que eu estava construindo. E aí uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu deveria falar isso mais, né? Que foi bom você ter trazido isso para mim. Que é, a gente às vezes quer medir o nosso sucesso antes de medir o nosso progresso. E aí uma coisa que me prendia durante essa fase difícil, foram anos e anos, é que fechou o ano, as coisas não saíram como eu esperava.
Mas eu errei muito diferente. Eu errei melhor, eu resolvi problemas do passado, estou num nível diferente. Agora entendo esses desafios de agora. Eu não me sentia estagnado, eu me sentia desbravando um problema grande demais que, enfim, com as ferramentas e os recursos que eu tinha, eu me sentia progredindo até o momento de conseguir alcançar. Mas o que eu vejo muita gente fazendo é se comparando. Ah, não, porque fulano em 3 meses, 6 meses, um ano, paciência, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas elas esquecem de medir o progresso. Você errou diferente? O que você fez hoje que você não faria no ano passado te moveu para um lugar que você espera? Não. E para mim essa é a chave de ter resiliência, cara, porque nem tudo é resultado financeiro, nem tudo é resultado imediato. É uma construção interna mais do que externa. A gente fica às vezes confundindo que a gente está brigando com o mercado, você está brigando com você mesmo, você está brigando com a sua capacidade de ser consistente, com a sua capacidade de leitura, de tomar ação rápida, enfim. E é isso, cara. Se você não medir o progresso, todo, como é que se diz? É como se o ouro brilhasse mais fácil, né? Você olha ali e fala, mas na verdade não é, né? É um problema mais interno e enfim. Acho que é isso, cara. Boa. Cara, o que eu vejo no mercado digital? Alguns conselhos muito ruins. Muito ruins. Vou te dar um exemplo de um que para mim é um conselho terrível que eu escuto bastante. Comece com o produto baratinho e depois vai vender o mais caro, por exemplo. É um conselho que eu vejo algumas pessoas, cara, naufragando, seguindo essa trilha, essa mentalidade, coisas desse tipo. Olhando pro teu mercado, olhando pro que você navega. Cara, qual que é o pior conselho que você já ouviu e que alguém pode trazer dentro do seu mercado e dentro desse lugar que você vive, né, e navega? Cara, o pior conselho. Você tem muito conselho ruim, né, cara? Vai escolher o pior. É puxado. Pode ser 2 piores, Cara, 3 piores. assim, Fica à vontade, assim, fica à vontade. puxando pro mercado de tecnologia, né? Captar cedo demais é um problemaço. Assim, Captar captar investimento. investimento cedo demais eu vejo muito empreendedor bom confundindo o objetivo de gerar valor para o seu cliente com captar dinheiro, né? Se eu tivesse na corrida de captar dinheiro, as minhas prioridades seriam diferentes, a minha agenda seria diferente, o meu tempo de discussão com as pessoas mais inteligentes que eu me envolvo seriam completamente diferentes. Tá. E eu não geraria valor para o meu cliente. Então, mas sem dinheiro, ainda mais agora, cara. Agora o mercado se transformou, você pode construir de formas muito diferentes. A captação não pode ser o fim, talvez seja o meio, talvez, muito talvez, com muitas ressalvas, porque escolher o sócio errado no início da jornada vai custar o seu futuro. Tá. Então, captação antecipada seria um erro, um conselho ruim dentro do seu jogo. Só captaria com muita clareza do que eu preciso resolver e no momento muito certo. Senão. Tá. Ricardo, quando você olha para o teu negócio, para o que você está construindo, você olha para o desdobramento e para esse lugar aí da inovação, do mercado, você consegue enxergar o seu negócio cooperando com a sua vida? Como é que você faz essa conta? Cara, agora é um momento de sacrificar algumas coisas e para buscar outras. Como que você faz essa relação entre empreender e a tua vida pessoal? Isso é uma coisa só, não é? Como é que é essa história aí? Empreender em relação à sua família? Assim, eu podia falar um papo bonito aqui que é equilibrado, mas não é, né? É completamente desequilibrado. Eu vejo como um momento de construção. A minha esposa trabalha comigo, então Eu não quero papo bonito não, cara. Eu quero a verdade. Mas a gente tem uma rotina, enfim, como empreendedor, fase de escala e tal, é muito desafiador, o mercado toda hora testando a gente com inovação, mudança, então assim, não é equilibrado, mas ao mesmo tempo não é difícil. A minha família
não porque ela entenda que isso significa que está certo, mas ela sabe a minha escolha. Eu consigo encontrar os momentos para a gente se divertir e viajar. É uma coisa que eu não abro mão, é de ter esse tempo de lazer em conjunto, de ver meu sobrinho crescendo, de estar com os meus pais e aproveitar o máximo que eu puder. Mas até esses momentos nascem desse desequilíbrio, né? Então é isso, cara. Mas eu priorizo o meu espaço de lazer, assim. Eu viajo, eu faço as minhas coisas, mas durante o momento que eu tô no game, eu tô a 220 ali, entregando o máximo todo dia. Legal. Cara, existe a jornada empreendedora, ela tem muitos erros também no meio desse caminho, né? A gente erra e aprende com esses erros, né? Vou te dar um exemplo. Em 2016, cara, a gente fez um evento ao vivo, achando que ia arrebentar. E tinha uma expectativa, um evento para 300 pessoas em São Paulo, né? Então a gente teve toda uma, né? Era um momento ali emblemático dentro do próprio mercado digital. E, cara, existia uma expectativa grande, né, de resultado. Esperava vender 30, né? E acabam vendendo 3 e 3 ficaram inadimplentes. Isso limpou o caixa da minha empresa lá naquela época, cara. E a gente, cara, teve que se reinventar e tudo mais. Só que esse erro estratégico, ele trouxe um aprendizado muito valioso para mim. Que foi justamente parar, que eu acho que conecta com o que você vive e vê, que era parar de pensar em qual era o próximo produto que eu ia lançar, para pensar em qual era o próximo passo do meu cliente comigo. Ali nasceu um setor de CS, ali nasceu o projeto do Makers, que se tornou o meu projeto principal, né, o meu produto principal, ou seja, de um erro nasceu algo muito poderoso. E a minha pergunta para você é nisso. Cara, teve algum erro que foi valioso, que custou caro, mas que foi valioso para você e que você poderia dividir com a gente? Claro. Eu vou fazer uma lista aqui pra gente não terminar o podcast falando só disso, né? Mas tem alguns, mas, cara, isso você trouxe um ponto importante que eu não queria deixar passar aqui desapercebido, né? Cara, tem alguns momentos na vida que a gente precisa viver você precisa se ver enrascado para encontrar uma saída. E essa capacidade de adaptação, de enxergar, de fazer o limão a limonada, né? Esses problemas. Para mim é onde está o jogo de quem consegue perdurar, quem faz um negócio que é feito para durar, porque isso vai acontecer com frequência, cara. Você vai acertar um evento, vai errar um evento, vai acertar um produto, enfim. Claro que não mais com essa faca no pescoço, né? Com passos mais conscientes, mas em determinado momento, para formar você como empreendedor, você tem que passar por uma enrascada dessa, cara. Pelo menos eu passei também, eu sei o quanto isso me formou para ser uma pessoa mais responsável. Então conta pra gente. Uma enrascada. A gente quer saber. Não quer? Você quer saber a enrascada, não quer? Quer, não quer? Ó, a galera do bastidor tá querendo saber a enrascada. Conta a enrascada pra gente. Tá, vamos lá. Enrascada, vamos lá. Número 1. Várias enrascadas, Vambora. né? Vamos lá, tem uma muito boa, cara, que isso é uma parte que eu conto um pouco da minha história, que eu tive em determinado momento ali entre 12 e 14, enquanto eu fazia o Política Show, dava dinheiro, né, fazia consultoria, era uma maneira de eu conseguir construir a tecnologia. E eu tive uma empresa de engenharia, cara. É uma coisa que eu falo pouco, né? Mas eu tive uma empresa de prestadora de serviços para construtoras e tal. E aí, no meio da Lava Jato ali, 2014, não que eu tivesse envolvido com a Lava Jato, né? Longe disso. O cara ia mandar mas é preso. A Polícia Federal bate aqui, né? O japonês vai lá. O cara começou a falar de enrascada. O japonês da Federal vai bater aí, mano. Não, cara, mas naquela época eu tinha uma equipe grande, assim, umas 30 pessoas e os meus clientes estavam enrascados na Lava Jato, né? Então, assim, eu literalmente fiquei sem caixa de contratos prestados, assim, do dia pra noite, por conta de toda essa bagunça que a gente viveu. Eu tinha uma responsabilidade enorme com aquelas famílias, né? Não podia falhar, etc. E aí, naquele momento, eu decidi quebrar como pessoa física para não quebrar a jurídica, porque foi a fonte de recurso mais imediata que eu tive para conseguir honrar o trabalho de todo mundo. Eu escolhi esse caminho.
E até com o objetivo de depois manter a empresa e tal, que acabou não acontecendo, né? Graças a Deus a tecnologia, enfim, se tornou um caminho viável no meio do caminho. Mas foi um momento que o mercado me testou até a nível de caráter, assim. Eu podia ter várias escolhas, né? E eu escolhi sacrificar o meu CPF para honrar o trabalho dessas famílias. Esse foi um momento chave para mim. Eu vivi o resultado disso durante muitos anos, né? E foi um momento que me ajudou a formar parte desse caráter, que eu digo que é a fundação de cada empreendedor que realmente, enfim, constrói um negócio mais feito para durar. Agora, tem outro também que é muito importante dizer, as pessoas, principalmente no mercado digital, eu vejo as pessoas confundindo o que significa uma sociedade. E eu tive essa experiência de escolher um sócio errado e não ter um bom acordo de acionistas. Fala mais sobre isso. Cara, é assim, de forma... Eu não vou falar nomes aqui porque eu não acho que é uma coisa superada e tal. Mas imagina que durante a construção dessa minha primeira plataforma de tecnologia, eu escolhi uma empresa que não entregou o que eu esperava. Paguei, gastei dinheiro lá e não recebi o produto que eu esperava. E depois eu consegui um técnico que me chamei para ser meu sócio, mas justamente pela urgência, a forma que tudo aconteceu, era meio que, não, vamos lá, você vai desenvolver, a gente vai ser sócio e tal. E um alinhamento de expectativa muito errado das duas partes, mas, assim, eu não queria entrar em detalhes sobre a pessoa, porque, enfim... Tudo bem. Mas foi um caminho muito difícil por um desalinhamento absurdo, cara, de valores, do que cada um queria, da forma que precisava ser feito. E isso me colocou num ponto que não tinha volta. Eu ficava, como que a gente desfaz isso? Eu vou comprar parte de algo que não está dando dinheiro? A gente vai desfazer de uma forma amigável, mas de que maneira isso se encaixa? Qual a dependência tecnológica eu desenvolvi a partir de uma pessoa que claramente não é a pessoa certa para... E nesse ponto, sendo muito honesto, ainda que eu tivesse um bom acordo de acionista, teria ajudado muito pouco. Mas porque era uma questão mais de fragilidade de negócio em si. Mas o ponto é, se você está fazendo qualquer relação que você experimenta falar o nome sociedade, você tem que ter muita clareza de qual é o impacto que isso vai gerar de verdade para o seu negócio. Porque... você só vai discutir isso no caso de sucesso, mas né, todo mundo está empreendendo para o lado de sucesso. Uhum. E um bom acordo de acionistas, cara, ele vai deixar muito claro qual é a maneira que a pessoa ela pode entrar, se for por trabalho, se não for por trabalho, quem é a prioridade de comprar, como ela sai, quais são as obrigações mínimas para com os outros acionistas. É um documento que, assim, eu não começaria um negócio, nunca mais vou começar um negócio na minha vida sem ter esse elemento prévio de sócio. Falar assim, olha, a gente começa na mesma página, para o bem e para o mal no sentido de... se der errado. Se der errado, né? Riscos, expectativas, de uma forma documentada e muito transparente. Isso vai salvar muita noite de sono e dor de cabeça. Legal. Documento de... acordo de acionistas. De acionistas. Acordo de acionistas. Não faça nenhum negócio na sua vida sem um bom acordo de acionistas. Não, isso vai custar caro. E o que eu vejo no digital... a pessoa arruma um coprodutor e chama de sócio. Cara, isso já confundiu, já gerou um ônus, uma dificuldade, uma discussão infinita na justiça que talvez faça você desistir do seu próprio negócio, vai sugar a sua energia mais importante de resolver o problema. Simplesmente por uma expectativa, às vezes uma nomenclatura, né? Você chama de sócio, mas a pessoa não botou R$1 no seu negócio, enfim. Nunca comece um negócio sem um alinhamento prévio de acionistas. Muito bom. Se você começasse do zero hoje, já que a gente está falando de começar um negócio, se você começasse do zero hoje, com a experiência que você tem, sim. Cara, qual é a primeira coisa que você ia fazer para gerar receita em 90 dias? Em 90 dias? Isso. Cara, comecei agora, zerei. Tá. Ó, vendi a cativa, tô do zero agora. Opa, então não é do zero, né? É do zero quando? Então como é que tá a conta? Beleza. Então, ó, vendeu a cativa, agora tenho que começar do zero com a experiência que eu tenho. A experiência que eu tenho, qual conta bancária? Não, sem dinheiro. Sem dinheiro? Liso? Isso. Você guardou o dinheiro, você pegou, deixou investido lá, entendeu? Nos Estados Unidos. Tá. E agora você tem que começar um negócio. Não pode usar o capital que você fez do exit lá da cativa. E aí? Cara, eu pegaria algum dinheiro, R$50 por dia, faria uma campanha de anúncio com foco em visualização, falando várias promessas de produto para ver qual que ia gerar mais comentário ou reação, ou qual que teria mais buzz.
E a partir daquela dor que eu validasse com a audiência primeiro, eu pensaria num produto. Então, eu gastaria muito pouco, sei lá, um budget de R$1.000 para fazer esse experimento micronichado, sem converter, mas com foco em comentário, curtida, entender mesmo. E validaria primeiro a dor da forma mais barata que existe hoje, né? Que é com a audiência, né? Uma coisa mais, se eu perguntar para as pessoas o que elas precisam, elas vão dizer. Tão idiota quanto isso. E a barreira para construir um produto foi a zero, né, cara? Tipo, AI e outras coisas assim que... não necessariamente vai ser o negócio da sua vida, mas ele vai conseguir te dar uma velocidade de implementação e de validação que é muito sobre isso, né? A gente passava muito tempo tentando construir para validar, para depois descobrir que fez errado, né? Então, a velocidade de errar ficou muito mais barata e muito mais rápida. Então, eu erraria o máximo que eu pudesse, o mais barato possível. Boa. E dentro desses erros eu ia achar uma resposta para dar o próximo. Esses mecanismos de inteligência artificial, Sim. eles aceleraram muito os processos, Sim. né? Eu vejo isso pela realidade da nossa metodologia. Você está de perto da gente, você sabe, você vê, né? Antes um processo de ideação demorava 2 meses, né? Sim. Hoje você tem ali, cara, horas para realizar aquilo ali, né? Então você tira um espaço de 2 meses de pesquisa exploratória, tudo mais e tal, para em algumas horas você ter um formato estruturado de um protótipo de um MVP, né? De um mínimo produto viável para ser trabalhado. Então, a gente vê esse avanço e essa aceleração, né? A gente está experimentando isso, né? Nossa metodologia tem lá os passos: ideação, validação, tração, escala, tudo mais. E a gente vai vendo o tempo sendo distorcido com o avanço da inteligência artificial. Sim. Cara, conta um pouco pra gente o que você tá vendo e fazendo nesse mundo da IA e o quanto isso impactou o teu negócio, cara. Tá. Isso dá um podcast só sobre isso, né? Mas vamos lá, né? Vou partir de alguns princípios aqui para responder de forma clara. A IA, desde uns 3 meses para cá, o nível de qualidade e confiança aumentou absurdamente. E aí eu vou falar primeiro da indústria, né? A indústria de software como a gente conhece hoje, uma Cativa, tal, onde o cliente precisa se adaptar para uma estrutura engessada, porque é a melhor forma de entregar algo, porque a barreira de construir algo era imensa. Esse tipo de modelo, ele está acabado. Para minha visão, ele não tem, tem pouco tempo de sobrevivência. Porém, isso não significa que a indústria de software que ela está acabada. Pelo contrário, eu vejo uma expansão, apesar de muita gente estar falando, o custo vai a zero, mas nunca foi sobre o custo. Nunca foi sobre... também não vai a zero, né? Não vai a zero. Não vai a zero. Você troca o custo de pessoal por custo de máquina, né? Máquina que de é token. Mais baixo, mas dependendo do quanto você for movimentar, sim, né? E a real é que se o problema fosse construir software, toda a fábrica de software seria rica, né? É muito mais sobre construir produto e gerar valor. E aí eu vejo que a AI, na verdade, ela deu um passo adiante em fazer com que o software deixe de ser o meio para ser o fim. Tá. Né? Então, ao invés de a gente exigir que o cliente se adapte a uma estrutura, a gente vai ter que, com todos esses recursos, a gente não conseguir servir melhor o nosso cliente, cara, talvez não sei se a gente deveria existir. Porque a realidade é que a nossa capacidade de transformar ficou muito maior. De ter uma personalização até na forma que a gente vai atender cada cliente do nosso cliente, de um acompanhamento individual, de levar ele um pouco mais adiante na jornada dele. Porque o cliente do nosso cliente também ele não pode ver o curso ou a mentoria somente como um meio, ele também tem um objetivo no final. E a IA vai acelerar toda essa cadeia. Então, o que para mim mudou nesse mercado, a verdade é que essa capacidade de personalizar, ela ficou confiável, né? Assim, você precisa ainda ter uma estrutura de engenharia, de pensar de forma objetiva, mas é como se agora a gente consegue ter criar é uma questão mais de arquitetura, não no sentido de software, mas no sentido de como você pensa. Tarefas que eram pequenas demais e exigiam esforços demais, que eram extremamente difíceis de controlar, elas são completamente delegáveis. E quando você faz um escopo tão pequeno para um agente resolver essas pequenas coisas, o output começa a ficar mais confiável.
Então eu vejo que, na verdade, os novos algoritmos, eles são a junção de pequenos agentes fazendo microtarefas para entregar um resultado melhor do que um concorrente. E nesse caminho de inovação é onde está 80% do nosso esforço, de entender como que essa inteligência trabalha para os nossos clientes, não como meio. Porque como meio eu já disse, assim, para mim, se a Cativa não se adaptar, se a gente não for capaz de entregar hiperpersonalização de interface, de jornada, isso aí, cara, é questão de tempo, então a gente já está assumindo isso. Mas todo esse recurso vai abrir uma janela impressionante na história da humanidade de você conseguir atingir muito mais pessoas de uma maneira muito mais profissional, muito melhor e muito mais personalizada. Então, eu defendo que todo mundo que é líder ou fundador de uma empresa deveria ter pelo menos 3 horas ali de estudo e prática de IA. E não significa que você vai construir alguma coisa que vai ser extremamente boa ou útil. Significa que você está interagindo com a nova forma de pensar negócios, ao ponto de você formar um framework de decisão até para você escolher quem você contrata, como você contrata, qual o tipo de processo eu preciso masterizar, qual eu preciso delegar. E isso não vai acontecer se não tiver hora de bunda na cadeira do fundador, porque isso é indelegável. Tá. E agora sim, traduz para o nosso web espectador algo prático que essa loucura toda que a gente está vivendo tem sido verdade no seu negócio e no teu projeto. O que é que você tem feito de prático com isso? Beleza, entendi que pequenos agentes vão substituir as linhas de códigos e software de um modo geral. Sim. E que eles vão entregar para nós possibilidades maiores do que a gente tinha e de uma forma mais autônoma. Sim. Perfeito. Agora, o que você está fazendo hoje que quem está em casa pode falar assim, caraca, meu irmão, que loucura é essa? Como eu fiquei depois de saber o que é. Sabe o que é mais doido, cara? Eu podia falar aqui de agentes e tal, mas acho que a maior mensagem que eu posso deixar é o seguinte: a gente voltou a discutir o básico, o humano, a antropologia, como que a pessoa se conecta e a tecnologia deixa de ser... Porque imagina a rotina de uma empresa de tecnologia focada em desafio de engenharia, problema, backlog, não sei, tudo isso aí é operação, entendeu? Isso era um meio para atingir o objetivo. E a gente voltou para o básico, para a pessoa, para resolver melhor o problema do cliente. Eu acho que a IA ela vai dar essa liberdade de volta. Você vai construir uma estrutura que entregue autonomia para você parar de se preocupar com os problemas que sugam sua energia do que você realmente deveria focar. Só que isso é uma construção que ela vai acontecer de uma maneira que cada empresa vai ter a sua velocidade de adoção, porque... Mas como que você está fazendo? Cara, a gente tem uma fábrica de agentes interna que a gente... Como é que eu posso dizer, né? Como é que eu posso... Eu acho que qualquer pessoa que queira fazer algum experimento parecido com o que eu vou dizer, ela deveria focar naquilo que ela é muito boa para ela conseguir corrigir. A gente está criando uma maneira de construir personalização para os nossos clientes de uma forma completamente... Não é autônoma, mas é semi-autônoma. A gente está criando um exército de agentes internos. Eu teria que falar um pouco mais da minha jornada de descoberta para não ficar sem contexto, mas é como se eu tivesse um time inteiro que trabalha sobre as minhas diretrizes e entende quem é o Ricardo, como o Ricardo pensa e consegue plugar novos agentes para fazer o que eu preciso fazer. Eu estou tentando não falar de uma maneira técnica, mas é literalmente como se eu tivesse um time trabalhando para mim 24/7, entendendo profundamente o que é preciso ser feito e aonde o tempo que eu gasto orquestrando e criando, melhorando esse algoritmo, eu estou refinando a um ponto de que os erros são cada vez menos frequentes e começa a ficar confiável num nível assustador. Então, eu acho que essa é a nova propriedade intelectual, como você consegue realmente construir alguma coisa que você faça muito bem, de uma forma autônoma. Você não vai precisar ficar microgerenciando o que você precisava explicar, às vezes as mesmas coisas para as pessoas fazendo de maneira repetida. Essa camada vai ser completamente resolvida numa velocidade que as pessoas talvez não estejam prontas para
absorver. Você tem um time de IA que substitui um time humano, então. Eu tenho um time de IA que não só substitui um time humano, como ele sozinho se autoevolui, ele sozinho contrata novos agentes, e ele sozinho demite novos agentes. Eu criei uma forma de cultura onde esse time entende qual é a participação de cada um. Eu tenho lá um project manager que comanda, né, que orquestra todos esses agentes. E a cada tarefa que ele delega e cobra, ao final eu tenho um gap analysis que é feito por um outro agente e entende se aquele erro foi causado por uma falta de habilidade ou por uma skill que é complementar que a gente não tem, e ele decide se contrata ou ele decide se demite. Até é engraçado, porque eu tentei criar um code de demissão, né? Se tiver tal, demite porque vai gastar token à toa. E a Mari do RH, né, que é o nome da minha agente lá, ela... Por que a gente vai demitir? A gente pode aposentar, que é só deixar ele inútil com conhecimento lá acumulado. Mas é literalmente isso, cara. São decisões que não partem de mim e a minha orquestração é muito mais para refinar o output ao ponto que seja tão confiável que eu possa tratar um problema diferente. Porque, assim, é impressionante. E eu tô falando isso, hoje é dia 13, né? Eu posso falar o dia? Pode falar. Agora falou. Falou, já foi. E é dia 13 de abril, e pode ser que quando você assista esse podcast, tudo que eu tô falando seja obsoleto, porque toda semana é uma novidade. Mas é um novo mundo, cara. É um novo mundo. Quem não tiver nesse... É porque as pessoas precisam entender o seguinte: abrir mão desse movimento não significa não surfar um hype. Significa você ser 30 vezes mais produtivo do que você seria sem fazer isso, e de uma forma que pela primeira vez na história é extremamente confiável. Muitas vezes mais confiável do que uma operação humana. O momento de interação do humano-máquina, ele está dando um salto para cima, assim, cara, e essa nova arquitetura, como eu estou chamando, assim, de decisão, de delegação, de construção de time, ela está nascendo, mas os resultados já são assustadores, para dizer o mínimo. Tá. E o que você recomendaria para alguém que quer entrar nesse mundo, cara? Hora de bunda na cadeira. Senta vai, acessa a primeira coisa. Vai lá, baixa o cloud. Número 1. Se você não usa o cloud ainda, usa o ChatGPT, cara, pronto, já tem um problema. Baixa o cloud, explica para o cloud quem você é e o que você gostaria de fazer e pede para ele analisar o seu gap de conhecimento. Com esse gap de conhecimento, peça para ele criar um plano de ação e de desenvolvimento para você, e você vai fazendo o que ele pedir. O pessoal fala que... Para quem não sabe, o Claude é uma inteligência artificial concorrente do ChatGPT, da Anthropic, né? E é a que tem se destacado em termos de performance de um jeito mais promissor dentro desse mundo aí das IAs de um modo geral. Né? De forma bem resumida aqui. Só que se destacado muito, né? Ele é muito melhor do que os outros. Mas o pessoal falava assim, a inteligência artificial, ela é o seu assistente, né? Ela está caminhando para ser o seu chefe. Não vai ser mais seu assistente. Você é o gargalo. Se você pediu que ela vai falar com a abordagem correta, ela vai te trazer uma solução que provavelmente você não chegaria sozinho. Boa. Ela pode te criticar, né? Criar um conselho antagônico. Eu vi uma palestra muito boa do Lucas Scudeler falando sobre isso. Legal. E... assim, tem que jogar, tem que sentar e mexer todos os dias, por mais que você não consiga produzir nada, mas você está aprendendo, você está interagindo com essa nova maneira de fazer as coisas. Legal. Eu percebi um brilho diferente quando você começa a falar sobre esse assunto de IA aí, cara. Percebi um ânimo, uma empolgação maior da sua parte, né? Uma coisa que você tá bem dentro, assim, né, cara? Sim, é verdade. Porque é a minha nova obsessão, assim, acho que essa é a palavra-chave, mas não é por não é hype, não é para falar uma palavra bonita, é porque é realmente, assim, ter a capacidade de estar na fronteira desse novo conhecimento para conseguir servir melhor os nossos clientes e entregar isso através de resultado. Então, acho que esse é meu compromisso principal. Muito bom. E cara, o que você ainda não conquistou? O que te falta, cara? O que você busca? Cara, eu não tenho filhos. Isso é um plano recente não, né? Como é que se diz? Próximo, né? Um plano que a gente, enfim, deseja para próximo. E então, apesar de ser muito bem casado, ter a minha esposa, que eu sou, enfim,
completamente apaixonado e fiel. Eu sinto que eu preciso dar espaço de criar minha família, né? E o engraçado é que eu vejo... Podia falar aqui de algumas coisas financeiras, né? Alguns outputs financeiros. Eu acho que a venda da empresa, não só pelo dinheiro, ela significa um ciclo, né? A entrega de um ciclo, que eu acho que a empresa foi criada para ser vendida. Não está nos planos fazer isso imediatamente. Acho que eu tenho um compromisso de implementar uma visão, pelo menos pelos próximos anos, mas eu acho que isso encerraria um ciclo que começou com toda essa história que eu contei aqui. Legal. Então acho que são esses 2 pontos assim que... Legal. Se você pudesse deixar uma única mensagem que ficaria gravada para as próximas gerações de empresários que está começando, cara, que mensagem você deixaria gravada? Cara, meça seu progresso, não meça só o resultado. A gente se confunde às vezes. Os negócios muitas vezes não falham porque o negócio é ruim, porque o empreendedor é ruim ou por outra coisa. Você só não tentou o suficiente ou você só não teve a leitura certa. E como eu compartilhei alguns momentos de enrascada aqui, viver esse momento faz parte da construção do quem você quer se tornar, de quem você quer ser. E viver isso significa que você está construindo algo, isso não é um problema. E às vezes as pessoas se confundem, estou aqui há 2 anos ou 1 ano fazendo e não consegui conquistar aquilo que eu queria. Cara, mas você está errando diferente. Olha para onde a pessoa que você está se tornando, mais do pelo quanto você faturou, porque o faturar, enfim, pode acontecer, espero que aconteça, mas não necessariamente é determinante, porque ainda que você fature rápido, não significa que você construiu a fundação necessária para se tornar um empresário que vai levar o negócio adiante. Eu vejo isso acontecer muito no digital. As pessoas ganham dinheiro muito rápido e agora estão completamente perdidas porque não sabem a diferença entre faturar e ser realmente um empresário, visão de futuro, implementação de cultura, criação de time. Enfim, acho que esse é o ponto. Assim, entenda o progresso, valorize o seu progresso mais do que o seu resultado. Em algum momento o resultado vai ser assimétrico. Boa. Ricardo, quais as regras que você questionou ou quebrou de alguma forma para chegar onde você chegou? As regras que eu questionei. Cara, se eu fosse pensar na minha infância, né, onde eu morei, onde eu cresci e tal, essa ideia de seguir para a estabilidade, né, um concurso público. Eu provavelmente passaria num bom concurso. Eu considero uma pessoa inteligente, eu estudasse, eu passaria, talvez estivesse ganhando aí, sei lá, um bom dinheiro, com um bom cargo. Mas isso para mim não era o que eu queria, né? Só que por incrível que pareça era quase uma regra em Brasília, né? Todos os meus amigos, a maioria deles estavam seguindo esse caminho. Outra regra, cara, assim, eu não consigo pensar em nenhuma assim imediatamente, mas eu sempre fui um cara muito divergente, né? Eu sou um cara... Engraçado, porque da mesma forma que eu sou um cara bom de seguir uma linha quando eu acredito, eu sou um cara muito bom de divergir e discutir até realmente comprar, né? Mas quando eu compro pra valer. Então essa divergência me torna uma pessoa, sei lá, vou dizer única, né? Mas por um ângulo positivo, assim, sabe? Sim. Então eu sou um quebrador de regras, né? Por natureza, assim. Quando vem uma coisa muito engessada, deixa eu te explicar. Isso até é um problema, né? Porque às vezes eu tenho dificuldade de seguir alguns conselhos quando parecem rasos demais, né? Então, assim, enfim. Mas é isso, são questionadores de natureza. Pra gente fechar, cara, existe alguma pergunta que ninguém nunca te fez, mas que você gostaria de responder? Pergunta que ninguém nunca me fez e eu gostaria de responder? Cara, é difícil essa, né? Qual pergunta? Pô, faz uma pergunta difícil aí pra ver se eu respondo. Cara, eu acho que é uma pergunta que ninguém nunca me fez e que eu gostaria de responder é se tudo isso vale a pena. Então tá bom. Ricardo, tudo isso vale a pena, cara? Cara, tudo isso tem um preço alto que as pessoas às vezes subestimam pelo romance do sucesso. Vale a pena desde que você queira muito. Você precisa querer muito, você precisa ser obstinado pelo que você quer. Se for um hypezinho, uma onda, cara, você não vai, é muito difícil. Fala ali pra aquela câmera ali. Aquela câmera ali. Fala ali pra ela ali. Se você quer muito, vale a pena, cara. Mas
você precisa quebrar alguns padrões. E não adianta você achar que pelo romance de empreender, pelo romance do sucesso, você vai estar disposto a pagar o preço. Mas se você tiver, se isso for a sua vontade, você vai conseguir. Mas você vai ter que abrir mão de muita coisa. Show de bola. Ricardo Mota, no Mentalidade Empreendedora Podcast. Muito bom, querido. Feliz demais de você ter dividido aí um pouquinho da sua mentalidade, né? Eu falei pra você que ia puxar umas perguntas aí pra conseguir tirar, né? E, cara, deixa a tua mensagem final pra galera, deixa tuas redes sociais pra quem quiser te acompanhar ali. E vai ser muito legal a gente poder ouvir um pouquinho. E quem quiser continuar essa conversa com você, qual que seria o lugar aí pra essa continuidade? Boa. Bom, sou Ricardo Mota, fundador da Cativa. Meu Instagram é Ricardo da Cativa. Você vai entrar lá e vai ver que tem 1.000 e poucos seguidores. Eu não estou ainda nesse movimento de criação de audiência, preciso continuar, conversar. Mas se você quiser continuar essa conversa por lá, vai ser um prazer te receber. E cada vez mais vou postar conteúdo de bastidor e como a gente tem construído a nossa empresa. Maravilha! É isso aí, fechamos nosso Mentalidade Empreendedora Podcast. Ó, se você está escutando a gente no Spotify, deixa aí o rating pra gente saber, né? Marca aí as estrelinhas, deixa um comentário. Vai ser muito legal a gente poder ouvir a sua opinião a respeito desse episódio. Se você tá vendo a gente no canal do YouTube também, se inscreve no canal e deixa um comentário para nós. Se você quiser sugerir um novo convidado e dividir um pouquinho, né, de como que foi para você a experiência de escutar e aprender esse podcast, inclusive falando um pouquinho sobre o que te impactou, né, dessa conversa aqui com o Ricardo, vai ser muito legal poder te ouvir e continuar essa conversa com você. E como eu costumo dizer, quem tem a mentalidade tem uma responsabilidade. Então, se esse conteúdo gerou valor para você, cara, a tua responsabilidade é dividir isso com mais pessoas. Então, bota lá naquele grupo da família, bota lá no grupo lá dos amigos, divide esse podcast, espalha a mensagem, porque quem tem a mentalidade tem uma responsabilidade e a gente tá junto nessa, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!